Para tudo, porque hoje a gente vai aprender como defender a honra da sua esposa de forma bíblica, de forma como as escrituras sagradas, como o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Você deve ter visto o que aconteceu na noite do Oscar 2022, né? Basicamente, esse vídeo vai ser um react àquilo que aconteceu, o tapa mais famoso da história. Na noite de celebração, a noite mais aguardada do ano para a Academia de Cinema Mundial, Will Smith, um ator inclusive premiado na noite como o melhor ator. Will Smith, famoso por fazer filmes como A Procura da Felicidade, 7 Vidas, ou lá no começo da sua carreira, Um Maluco no Pedaço. Ele deu um tapa na cara do apresentador e comediante que estava fazendo ali como se fosse um mestre de cerimônias da noite do Oscar, o Chris Rock. Chris Rock ficou famoso por ser a personificação do personagem Todo Mundo Odeia o Chris, uma série famosa nos anos 90 e 2000 aqui no Brasil. Essa série ficou conhecida, sobretudo aqui no Brasil, por representar a história do Chris Rock na sua juventude e infância. Todo Mundo Odeia o Chris é um clássico e muitas pessoas já assistiram. Basicamente estavam ali Chris Rock, Will Smith. O Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith. Will Smith foi lá, se levantou e deu um tapa na cara do Chris Rock. Olha que interessante. Algumas pessoas disseram que era encenação, um teatro. Algumas pessoas disseram que não, foi real. E a gente vai fazer uma reação aqui, um react àquilo que aconteceu de fato. Será que o Chris Rock agiu bem fazendo uma piada com a mulher do Will Smith? Será que o Will Smith se levantar e bater na cara do Chris Rock era a melhor atitude a defender a honra da esposa? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Aqui você está no Casamento Abundante, o canal que ajuda a sua família a ser edificada nas Escrituras Sagradas e te ajuda a construir um casamento abundante para a glória de Deus. Então, já derrete o dedo aí, clique em gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe nos comentários as suas impressões sobre esse vídeo. Eu quero ler, eu quero comentar, eu quero te responder, beleza? Vamos começar por aqui também. Então, tamo junto, fica comigo que você vai ficar sabendo de tudo, você vai ver a cena na íntegra do tapa e eu te espero aqui. That was a greatest night in the history of television. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history. Você viu a cena muito constrangedora. Começa com o Chris Rock, uma análise rápida. Começa com o Chris Rock fazendo uma piada com a esposa do Will Smith. Todo mundo rindo na plateia, inclusive o próprio Will Smith, de forma sincera. Você vê que ele tá ali de forma alegre. Aquela pequena cena que mostra o Will Smith rindo, ele tá, de repente, achando graça da conexão que o Chris Rock, comediante famoso, fazer muitas piadas, ele fez em relação à sua esposa, está careca, com uma personagem do filme, né, que também era basicamente careca. A questão é que a esposa do Will Smith não gostou nada, justamente porque ela sabe que ela está careca por um problema de saúde, né? A alopécia, uma doença autoimune que geralmente acarreta na queda de cabelo. O Will Smith também sabia disso, obviamente. Eu não sei se todo mundo ali na plateia sabia, se o Chris Rock sabia, mas sobretudo nós sabemos que a palavra que sai da sua boca é sua responsabilidade. Se você não sabia, ou você poderia, digamos assim, pecar por inocência, não deixa de ser pecado, entende o que eu quero dizer? Não deixa de ser agressivo. Será que realmente não existe limite para o humor? A gente vai criticar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho de uma perspectiva bíblica, ok? Mas basicamente o Smith, então, a cena corta com o Chris Rock, ele tá animado, ele tá falando que realmente essa foi uma piada muito boa, e então ele vê o Will Smith, aquele homem um pouco mais alto, forte, se levantando e indo na sua direção. Então ele faz, uau, o que é que vai acontecer aqui? O Will Smith, ele dá uma tapa. Algumas pessoas disseram que foi encenação, justamente porque o Oscar está em decadência em relação à sua audiência. Poucas pessoas, nesse conglomerado de entretenimento, nessa competição por ganhar a atenção, né, da audiência, e Netflix, e Prime Video, realmente o Oscar não é mais o mesmo. Só que, se você ver realmente a cena, se você puder voltar nesse exato momento, você vai notar que o Will Smith, ele faz um movimento brusco e ele basicamente se desequilibra um pouco na hora do tapa. Isso parece realmente ter sido genuíno, tá? Parece realmente ter sido genuíno.
Então, algumas pessoas afirmaram que era encenação, parte da mídia norte-americana afirmou que era realmente verdadeiro, que Chris Rock, inclusive, vai tomar algumas providências legais para realmente processar o Will Smith. Eu não sei o quanto disso vai se levar para frente, mas o Will Smith dá meia volta, volta para sua cadeira, e o Chris Rock fica meio que em choque. Uau, acabei, tenta fazer alguma graça ali, acabei de tomar uma surra do Will Smith. E então, o Will Smith começa a dizer assim, não use mais o nome da minha esposa na sua boca. E o Chris Rock, como comediante que geralmente faz piada, né? Num show de piada é comum isso acontecer, né? A pessoa pergunta o seu nome, então ele começa a fazer algumas críticas, ele começa a fazer algumas piadas sobre a sua profissão, sobre o seu relacionamento, etc. Isso é muito comum. Tudo bem que eles não estavam num show de piada. O Will Smith não pagou ingresso para ver o show do Chris Rock, mas estava ali, né, dentro daquela cerimônia, a cerimônia do Oscar. A questão é que o Chris Rock, coisa interessante aqui, o Chris Rock faz uma piada pesada, uma piada com a doença de uma outra pessoa, que no caso era a esposa do Will Smith. Sinceramente, será que não existe limite para o humor, como algumas pessoas defendem? Olha, biblicamente nós sabemos que existe. Biblicamente nós sabemos que existe. A gente sabe que as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ser de edificação. Elas não podem denegrir outras pessoas. Elas não deveriam trazer humilhação para outras pessoas. Ou uma situação em que todas as outras pessoas estão rindo de uma pessoa que está sofrendo ali. Entende? Eu não estou dizendo que o Chris Rock ele teve uma intenção de magoar, tá, a Jada Smith, mas ele correu esse risco quando ele fez uma piada que poderia ser muito mal interpretada ou ter um contexto, como era o caso, um contexto de problema de saúde. É como se você tivesse um parente que está passando por um problema de câncer e no tratamento pesado da quimioterapia ele perdeu os cabelos e aquilo foi muito denso, foi muito pesado para ele, foi muito profundo. E aí do nada um comediante está tirando onda então com o fato dele estar careca naquele exato momento. Não é legal, entende? O humor ele não pode ultrapassar o limite do respeito, da honra, entende? Quantas vezes você pode rir, dar gargalhadas? Eu mesmo com minha esposa a gente se diverte a beça. E a gente não necessariamente está denigrindo alguém ou denigrindo ao outro, não. A gente está simplesmente se divertindo. Então, sim, é possível você se divertir, rir, sem fazer zombaria, sem tirar onda, né, com alguém a ponto de denigrir aquela pessoa, a ponto de deixar aquela pessoa desconfortável, sem necessariamente usar o nome de Deus em vão ou usar palavras chulas. Tem como se divertir. Então, o que Chris Rock fez não foi certo, definitivamente. Mas agora, será que o Will Smith ele defendeu a honra da Jada de forma correta, coerente? Entenda uma coisa. A Jada, naquele momento, ela não estava sendo ameaçada fisicamente pelo Chris Rock. Não existia uma ameaça física, não existia uma violência física, isso precisa ficar muito claro. Qual é a postura de um homem bíblico? Um homem bíblico, ele está pronto para defender o seu lar, porque ele foi chamado por Deus para prover o necessário para sua esposa e para proteger a sua esposa. Entende? Você tem força física para proteger a sua esposa. Então isso precisa ficar muito claro. Jesus é o nosso exemplo. Ele é sacerdote, profeta e rei. O rei, ele é o governante, é aquele que protege. Se você lembra das suas aulas de história, quando falava sobre os senhores feudais, né, os suzeranos e os vassalos prestavam serviço, tinham meio que uma propriedade privada ali, que fazia parte do todo do suzerano, e aquele vassalo prestava um tributo, né? Aquele fruto que acontecia, né, aquela colheita, o vassalo tinha que prestar contas, digamos assim, ao senhor feudal, e o senhor feudal recebia grande parte daquilo. Só que o senhor feudal era responsável por defender, proteger os vassalos. Então, basicamente, o rei, ele tem uma função de proteger os seus súditos, proteger o seu reino, de guardar o seu reino. Então, Cristo é rei, ele é governante. O marido ele foi chamado para ser rei, para servir, para proteger a sua família, a sua casa, a honra da sua esposa. Sim, foi chamado. Só que existem formas sábias de fazer isso. Inclusive, eu até pensei numa forma em que você poderia trazer honra para sua esposa num momento difícil como aquele. Uma circunstância em que a sua esposa está sendo, digamos assim, humilhada, está constrangida. Will Smith poderia ter virado para o Chris Rock e dito: Chris, chega, não faça mais uma piada. Se é algo tão exposto como é na mídia, né, a alopécia da esposa do Will Smith, ele poderia até afirmar isso. Isso é um problema de saúde, uma doença autoimune, e por isso que ela está careca, né, por isso que ela não tem cabelos, você tem que fazer graça comigo. Me chame para ser o seu foco. Pode fazer piada comigo. Porque foi isso que Cristo fez. Ele se sacrificou por nós. Entende o que eu quero dizer? Ele nos chama enquanto maridos, lá em Efésios capítulo 5, a nos sacrificar pelas nossas esposas. Então olha que coisa interessante. Will Smith se sacrificaria pela Jada de alguma forma e protegeria ela se ele falasse isso. Como não era uma ameaça física, ele não precisaria intervir de forma física, enérgica, como ele fez.
Ele poderia simplesmente, de forma verbal, ter dito: chega, Chris, você pode falar comigo, você pode tirar onda ou fazer piada comigo, deixa a Jada em paz, chega. E isso ia ficar muito mais, digamos assim, potente em relação à repercussão. Isso é proteger a honra da sua esposa. Você poderia proteger a sua esposa retirando ela daquele ambiente de humilhação. Você poderia proteger a honra da sua esposa intervindo verbalmente. Ou falando para o Chris, por exemplo, tomar partido em relação a tirar onda com uma pessoa, né, que ali era o foco, o Will Smith, no caso, o marido. Aí é um padrão interessante. Quando o Will Smith decide agredir fisicamente o Chris Rock, ele toma uma atitude exacerbada, né, exagerada. Na intenção de defender a honra da sua esposa, ele foi lá agredir fisicamente. A esposa dele não estava sendo ameaçada fisicamente, não existia um tipo de violência física, então você pode intervir e proteger a sua esposa de forma intelectual, verbal, ideias, as emoções. Você pode fazer isso. Se alguém chega na sua casa para roubar, não na sua casa, mas para tomar os seus bens, né? Não na sua casa, acho que corta aqui essa parte do exemplo da casa, tá? Se alguém chega para assaltar você, por mais que não seja uma situação agradável, você está com a sua esposa, você entrega os seus bens, como o próprio Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Você entrega os seus bens, tá? Isso aí você recupera depois. A questão é se a sua esposa vai ser ameaçada fisicamente, aí você está pronto para se sacrificar, inclusive fisicamente, intervir fisicamente, né? Entrar em combate. O homem é combativo, né? Entrar em combate com aquela pessoa que está tentando ameaçar fisicamente a sua esposa ou que está violentando a sua esposa, entende? Então existe sim uma energia de intervir de forma eficaz e física, quando se faz necessário, quando existe uma ameaça física. Quando é uma ameaça de ideias, você protege, né, com ideias, ou você protege tirando a pessoa daquele ambiente hostil. Você entende? Então, biblicamente, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo, tá? A gente precisa seguir o exemplo de Cristo. O que o Smith fez não foi certo. Ele agrediu aquela outra pessoa fisicamente, quando não existia nenhum tipo de ameaça física para sua esposa. Ok? O que é o ponto aqui? O ponto é de incoerência. O Smith, ele ri no primeiro momento. Você volta no vídeo, você vê. Ele ri no primeiro momento. E depois, logo depois, ele vai lá e toma uma providência radical. Foi macheza, não foi masculinidade. A masculinidade bíblica, ela não necessariamente usa a potência física no momento equivocado. De forma alguma, Jesus não faria isso. Então, o ponto máximo aqui também é da incoerência de Will Smith, que já afirmou em rede aberta que tem uma relação aberta, né, uma relação, um casamento aberto com a sua esposa, onde ela já teve um caso extraconjugal e recebeu a bênção de Will Smith. Segundo o próprio, ele salvou o seu casamento por ter uma relação extraconjugal também. Então eles têm relações extraconjugais. Veja que incoerência interessante. Você não pode desonrar minha esposa com uma piada, senão eu tomo providência e vou dar um tapa na sua cara no meio de todo mundo. Mas eu desonro a minha esposa sexualmente, com o meu físico, com o meu corpo, não sendo exclusivo dela, desejando outra mulher, me deitando com outra mulher, permitindo com que ela se deite com outro homem. Você não pode desonrar com a piada, mas eu desonro constantemente ela de forma física, muito mais profunda, né? De forma relacional, emocional. Não existe nenhuma pessoa que adultera ou que tem um caso extraconjugal que possa ser feliz. Existe uma quebra de padrão. A palavra de Deus nos fala que a exclusividade é algo inerente ao casamento. Você se torna uma só carne com aquela pessoa. Francis Schaeffer diz que quando a sociedade se afasta de Deus, existe uma queda moral. E eu quero que você entenda isso. Esse é um padrão importante de a gente entender aqui agora. Nós precisamos ter coerência na nossa ação. O Smith defende a honra da esposa diante de uma piada na frente de todas as pessoas, de todo o mundo. Ele usa uma bravata, né? Uma macheza. Mas no dia a dia, na rotina, ele desonra a esposa com um relacionamento aberto. Entende? Entende como é incoerente? Entende como não se sustenta? Entende como não há moral? Logo depois, quando ele ganha o Oscar de melhor ator, então ele faz mais uma bravata, né? Ele faz mais um discurso acalorado sobre o amor, sobre ser um transmissor do amor no mundo. Logo depois, né, ou um dia depois, Will Smith ele faz um comentário na sua rede social, e eu vou te mostrar agora. Esse comentário, ou nesse comentário, ele basicamente diz que ele está muito arrependido, pede perdão à academia, pede perdão às pessoas que fizeram um filme com o qual ele pôde ganhar o prêmio de melhor ator, né, o Oscar de melhor ator. Ele pede perdão ao Chris Rock, por ter tomado uma decisão exagerada. Ao mesmo tempo, ele se justifica ao pedir desculpa, dizendo assim: o amor nos faz fazer coisas assim.
loucas. Que tipo de amor ele tem para a esposa, entende o que eu quero dizer? Como é que um homem desse vai defender a honra da sua esposa se ele desonra? Ele é o próprio percussor da desonra da sua esposa, ou do seu casamento, ou do seu lado, da sua família. Entende como é interessante? Quando você for pedir desculpa para alguém, você não pode se justificar pedindo desculpa. Dizer assim, olha, eu fiz isso de errado, mas foi porque chegou no meu limite. Você não pode dizer isso. Isso não é um pedido de desculpa legítimo. Quando você pede desculpa, você está arrependido por ter feito. Você gostaria de não ter feito aquilo. Independente da sua ira, da sua situação exacerbada em relação à ira. Independente de quem foi o causador daquela ira. Entende o que eu quero dizer? Você está pedindo perdão, você está pedindo desculpas. Quando você virasse para Deus e dissesse assim, Deus, me perdoa por ter feito isso errado, mas é porque o Senhor sabe, né? Eu sou bem esquentado. Não faz sentido. Você pede perdão de forma cabal. Você pede perdão e se humilha e se arrepende de ter feito algo mal. Existe uma forma de defender a honra da sua esposa, é óbvio. Sobretudo, seja fiel no seu casamento. Honre a sua esposa. Deseje a sua esposa e tão somente ela. Não tenha olhos para outras mulheres. A palavra de Deus nos diz lá em Cantares que a donzela, a sua gazela de amores, aquela com quem você firmou uma aliança de casamento, ela tem que ser como um lírio diante de todos os espinhos. As outras mulheres são como espinhos. Nada pessoal, é porque não são minha esposa. Se não são a minha esposa, elas são como espinhos diante da beleza do lírio que é a minha esposa, entende? O lírio é uma das flores mais lindas que se ataviam, se vestem de forma mais linda, né, que Deus fez. Entende o que eu quero dizer? Então você precisa olhar para sua esposa, admirar, observar a sua esposa, tão somente ela. Como é que você tem que fazer isso, né? Como é que você tem que fazer para honrar ou defender a honra da sua esposa? Você precisa protegê-la. Você precisa proteger ela. Se ela está sendo ameaçada intelectualmente ou emocionalmente, você protege ela. Retira do local, protege, intervém, se coloca no meio. Você diz assim, olha, você tem que falar comigo, deixa minha esposa em paz. Então você defende a honra da sua esposa. Você priva a sua esposa de ouvir essas atrocidades que sejam, entende? Mas você não necessariamente precisa intervir fisicamente. Você não necessariamente precisa intervir fisicamente se ela não está sendo ameaçada fisicamente. E claro, em última instância, havendo uma ameaça física, havendo uma violência física, você precisa intervir de forma enérgica, que foi o que o Smith fez sem necessariamente precisar, sem ter necessidade de fazer, ok? Então fica aqui a nossa análise do casamento abundante. Se inscreve no canal, clique em gostei, me segue nas outras redes sociais, no TikTok, Gabriel CBO, no Instagram, Gabriel CBO. Me manda mensagem lá no direct, eu amo responder as mensagens de vocês. Sempre há perguntas de dúvidas sobre casamento, sobre relacionamento. E comenta aqui, claro, aqui no YouTube, comenta o que é que você achou da atitude do Will Smith. Se você concorda comigo com essa abordagem bíblica. E eu queria dizer uma coisa. Essa abordagem bíblica é a abordagem que todo cristão deveria adotar. Ok? Não tem a opinião de Gabriel ou a opinião de outra pessoa. É a opinião do que Jesus, né, colocou na sua palavra. E essa é a opinião, ou deveria ser a opinião de todo cristão. Amém? Deus te abençoe abundantemente, que você possa defender a honra da sua esposa da forma devida. E todos os dias, na sua rotina, não apenas na frente das câmeras ou na frente de todo mundo, entende? De forma desproporcional. Você tem que fazer isso de forma cabível, de forma resoluta e diária. Defenda a honra da sua esposa, glorifique a Deus, ame a mulher que Deus colocou ao seu lado, com quem você fez uma aliança. Amém? Deus te abençoe abundantemente, conta comigo e vamos embora. Construir um casamento abundante para a glória de Deus. Tamo junto, valeu!